bom é louvar ao nosso Deus. Bom é louvar, bom é louvar, bom é louvar ao nosso Deus. Bom é louvar, bom é louvar, bom é louvar ao nosso Deus. Bom é louvar, bom é louvar, bom é louvar ao nosso Deus. Bom é louvar, bom é louvar. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. E quando ele vem, 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 o teu espírito fica aqui. E quando ele vem, 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 nos enche de alegria, amor e paz. E quando ele vem, 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 o teu espírito fica aqui. E quando ele vem, 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 nos enche de alegria, amor e paz. Pra terminar assim, vai, vai. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Boa tarde, seja bem-vindo a mais um Papo com Seminarista. Eu me chamo Pablo Lacerda. E eu me chamo Paulo Ricardo. Começamos com grande estilo hoje, hein? Verdade, Ave Paulo. Maria, eu tava com Louvando ao saudade. nosso Deus. Hoje nós temos um convidado especial, um grande cantor católico. E muita gente conhece que tá nos acompanhando aí nas telinhas de casa, no YouTube. Fica aí, violão. Daqui a pouco a gente vai usar você de novo. Eita. Ele é bastante conhecido, canta em tudo que é canto, né, Pablo? Verdade, quando fala assim, vai ter show de CB, aí todo Ave mundo... Maria, todo mundo já sabe. Recentemente ele animou a nossa caminhada de Ramos e o povo veio, foi lá, uma multidão cantando com ele, louvando. E não se preocuparam com a chuva. Não. O que tinha de gente pulando naquela chuva, eu fiquei animado também, viu? Tava eu lá também com meus jovens. Hoje no Papo com Seminarista estamos com um cantor católico. Eita, quase não sai. Com um Misericórdia, cantor católico, missionário católico, olha. Cleiton Borges, seja bem-vindo, meu irmão. Com essa apresentação dessa dupla maravilhosa, como não se emocionar, né? O coração tá cheio de alegria. Primeiro pelo convite, né? Já há algum tempo a gente estava disputando a agenda para a gente estar aqui e hoje, graças a Deus, por permissão dele, estamos aqui para um momento, um papo descontraído, né? Junto com vocês, que eu tenho um carinho, uma afeição muito grande. Tivemos uma afinidade maior com o DICA, né? Que é o Dia de Auxílio ao Seminário Central. Então, a gente fica muito feliz e regozijado de alegria por estar aqui nesse momento, disposto a partilhar das boas novas que Deus tem para nós. Verdade. Que bom. Essa música, a gente também fez parte do EJC. Queria mandar um abraço a esse movimento tão querido ao nosso coração. Não tem como não lembrar, depois dessa música, do nosso querido EJC, né? Exato. Um abraço a todo esse movimento. E hoje, para você que acompanha o trabalho de Cleiton Borges, vai ser muito interessante, porque hoje você vai conhecer como surgiu essa missão linda, como foram os primeiros passos do nosso irmão Cleiton Borges e quem de fato é Cleiton Borges. Então fique conosco, compartilhe, comente muito, envie para seus amigos, seus familiares, compartilhe bastante esse papo com seminarista. Cheiro bom esse, né? Tá sentindo? Ah, Tô sentindo um cheiro Paulo, aqui que... Tá cheiroso, viu? O estúdio aqui Ave tá Maria. Sabe o que é isso, Paulo? São as famosas essências de Nazaré. Me coloca nessa câmera aqui, Emerson. Nosso operador Emerson está ali atrás das câmeras. Olha, estamos aqui com a famosa essência de Nazaré. Esse cheiro aqui remete à experiência da família de Nazaré. Foi extraída vários elementos que remetem lá ao tempo de Jesus. Então você pode comprar essa essência de Nazaré a partir de R$30 no nosso site www.essenciadenazaré.com.br. Paulo, você já usou a Com essência? certeza. Inclusive, saí daqui com... Da última vez que eu apresentei, Pablo chegou no seminário. Rapaz, não era para ter trazido, não. Eu falei, não, rapaz, eu comprei. Meu quarto tem que ter o cheiro do quarto de Jesus. Verdade. Falei, Paulo, você pegou a essência de Nazaré e não avisou nada. Não, eu comprei. Não, uma delió é um cheiro maravilhoso, um odor agradabilíssimo.
Vocês não podem... E, ó, tem muita gente comprando e dando um feedback muito positivo, viu? Falar assim, em rede nacional. Nosso podcast tá bombado. Então, a Essência de Nazaré também tenha certeza que se você comprar, o cheiro, o odor que Jesus sentiu ao ser acariciado, ninado por Nossa Senhora, vai estar também na sua casa. É verdade, Paulo. E você comprando a Essência de Nazaré, você ajuda a nossa Rádio Excelsior, você ajuda a nossa Fundação Dom Avelar. Então, nos ajude comprando a Essência de Nazaré. Mas vamos lá. Cleiton Borges, temos uma pergunta do nosso Papo com Seminarista, que ela é muito profunda, apesar de ser simples, mas toca. Convidado que vai dar todo o tom daquilo que realmente vai ser o nosso Papo com Seminarista. Quem é Cleiton Borges? Eu já escutei essa pergunta em alguns programas que participei. Realmente é uma pergunta desafiadora, porque falar de si é muito difícil, né? Por mais que nós tenhamos a nossa história, a gente precisa ter muito cuidado, né, daquilo que nós vamos reverberar, do que somos, sobretudo a responsabilidade que carregamos, quando no início vocês falavam sobre o missionário, né? Então eu quero aqui elencar esse viés mais dentro da proposta missionária vocacional que eu sustento. Então, Cleiton Borges é um cidadão soteropolitano, que nasci aqui em Salvador, na Bahia. Sou daquele estilo do painho e manhinha, né? Muito bom. Bença painho, bença manhinha. Bença manhinha. Então, além de ser cidadão soteropolitano, discerni muito cedo a minha vocação através da arte. E carrego comigo essa responsabilidade hoje de ser pai, de ser esposo, de ser educador, de ser exemplo, sobretudo, né, dentro das minhas ações, sabendo que nós somos humanos, né, e dentro da condição limitada humana que nós temos, ter o olhar, fitar o olhar, né, para o Senhor, para aquilo que Ele tem buscado de mim. Então, sempre ter o ouvido aberto a escutar a voz de Deus. Esse é Cleiton, né, humildemente falando, um cantor católico que, graças a Deus, tem construído uma história pautada na responsabilidade, primeiro, de ser discípulo de Deus, porque a gente precisa seguir aos preceitos dele, entender que a nossa missão é uma missão que está pautada na doação, né? A música católica ela traz muito essa vertente, esse viés, né, da doação, de se doar, de se entregar aos mais necessitados, e através da música, através da canção, a gente sabe que a gente consegue ir além, né? Porque muitas pessoas são tocadas e são levadas através da música. Eu posso dizer que, quando criança, aquilo que me estimulava a ir à missa era a música, né? Porque não entendia, não tinha o discernimento que hoje tenho, que sei que o milagre que é consumado ali no altar, que é o principal ápice. Mas a música, ela faz o caminho, faz a ponte. Então, é esse Cleiton, né, voltado ao entendimento e a participação daquilo que Deus é na minha vida, e tentar transmitir esse Deus, como São João nos ensina, né, que eu diminua para que ele cresça. Então, que eu diminua sempre para que ele possa sempre estar levantado na minha missão e naquilo que eu canto, naquilo que eu carrego. Um pouquinho do que é Cleiton. Cleiton é muita coisa. Mas, claro, no viés do olhar de Cristo. Você disse que ia para as missas quando criança. Você sempre foi católico? Nasceu num berço católico? Como foi assim a sua infância? Tinha admirava a música desde cedo? Isso. Mas como é que se deu os primeiros passos de Cleiton? Desde novo, acredito que no ventre de minha mãe eu já ia às missas, né? E minha família é totalmente católica, graças a Deus, né? E eu sou realmente, desde criança, participativo nas missas, na catequese, né? Em todos os caminhos, né, que uma criança ela desenvolve de uma família católica, né, que quer que seus filhos estejam embasados nos princípios, nos valores que a doutrina católica traz. Então, desde muito novo, eu participava da catequese, que minha mãe matriculava, era sempre aos sábados, e através da catequese que eu despertei o meu dom à arte. Eu sempre inicio muito falando sobre a arte, porque a arte ela é abrangente, né? Dentro da arte está a música. Então, eu acredito que lá em 2000, eu sou muito
sou péssimo em anos e datas, viu? Mas na ordem cronológica ali, na infância, eu despertei a minha vocação para as artes. Eu estava no último ano da catequese, quando um coordenador da catequese me convidou para participar da encenação, a coroação de Nossa Senhora. E ali eu percebi que era algo que nutria em mim uma chama viva, porque não é fácil, não é qualquer um que consegue ir à frente. A missa cheia, que era uma missa, se não salvo engano, foi numa sexta-feira, à noite, às 19 horas, e você coroar, né, ter a missão de coroar, ensinar a coroação de Nossa Senhora. Então, ali, muito novo, talvez eu não entendesse, né, a representatividade de você coroar a mãe, né, mas aquela chama, aquele início, aquele responsável da catequese, teve aquele olhar sensível para mim, despontou em mim algo que eu não sabia, que eu não estava aflorado em mim, mas um olhar sensível do outro. E é por isso que eu chamo muita atenção sobre dar a oportunidade aos jovens, às crianças, porque através dessa oportunidade que eu tive, hoje eu estou aqui com vocês, né, falando um pouquinho da minha caminhada, da minha história, principalmente na arte. Depois, né, da encenação da coroação de Nossa Senhora, eu comecei de forma muito autônoma a ir às missas sozinho, porque a Igreja do Espírito Santo, que era na época a comunidade vinculada à paróquia São Gonçalo do Retiro, hoje ela é a atual paróquia Espírito Santo, né, porque foi ramificada. A paróquia São Gonçalo do Retiro antigamente era uma paróquia imensa, enorme, né, do saudoso Monsenhor Maurício Abel. Né? Então, assim, ele ali era um audacioso. Onde tinha terreno, ele construía a igreja, edificava a Igreja de Cristo. Então, assim, na época, a minha casa era muito próxima. Então, eu tinha essa autonomia, né, pós-catequese, e a minha professora de catequese, ela incentivava muito que tinha que levar o caderninho para dar o visto após a missa. Né? Então, assim, foi um incentivo muito positivo. E que eu acredito que muito hoje, na atualidade, a gente precisa voltar a tipos de condutas como essa, né, que traz a responsabilidade, e da responsabilidade a gente vai nutrindo o amor, né, porque ali é a sementinha que está sendo plantada e a gente vai germinando essa semente. Então, aos 10 anos após a ensinação da coroação de Nossa Senhora, eu fui convidado, por estar na igreja a todo tempo, a fazer o seminário de vida. Muito novo, muito jovenzinho, fiz o seminário de vida no grupo de oração carismática, o grupo de oração Ruar. Né? E o grupo Ruar, ele me trouxe esse viés do discernimento na música. Porque ali você faz o seminário de vida, depois você passa a ter momentos de formação, e naquele momento de formação, a equipe de coordenação de música me chamou, conversou e pediu para que eu pudesse estar observando os ministros de música e intercedendo. Né? Muito novo, porque foi um grupo de jovens que se formou na grupo de oração, que na maioria das vezes, nas pastorais, o que acontece? Você tem a catequese, da catequese você vai para o mini-jovem, depois do mini-jovem vai para o grupo de jovem, eu fui logo para o seminário de vida. Né? Assim, algo muito forte que, através da minha autonomia, não era algo que... Lógico, meus pais permitiam porque sabiam que eu estava na igreja, mas não era algo que eu dizia assim, meu pai que me estimulou, minha mãe que me estimulou. Eles me incentivavam pelo exemplo de todo domingo estar à missa. E junto com minha avó também, eu vou falar da minha avó sempre, porque para mim foi a minha principal catequista, porque eu dormia com ela. E por dormir com ela, ela ser muito católica, uma católica fervorosa, eu aprendia todos os ritos, né? Então, as ladainhas que ela cantava no período de Santo Antônio. Então, ali, dormindo com ela, eu era nutrido, né, daquela fé, e foi com esta fé que eu passei a edificar a minha caminhada. Então, é mais ou menos um pouquinho da minha história na arte, e da arte desponta na música através do grupo de oração da Renovação Carismática. Mas tem um adendo. Meus irmãos são músicos porque a minha avó e a minha mãe também são musicistas que cantar lavando roupa, lavando louça. Então, você tem a sensibilidade de ouvir, não pela técnica, mas pelo dom que foi concedido para elas. Então, eu escutava e eu fui me debruçando nesses finais de semana, de muitas canções em casa. Então, eu acredito também que foi trazido para mim, lógico, por Deus, mas também por essa referência da minha avó, da minha mãe, que trouxe essa referência para os meus irmãos, e, lógico, de modo particular, os irmãos do sexo masculino, porque as do sexo feminino, elas não cantam, né? Mas os homens, todos eles cantam. Eu tenho um irmão mais velho, que ele canta numa banda secular,
uma banda que foi muito conhecida lá na década de 80, a banda Reflexos. Meu irmão Ah, é vocalista da conheço. banda Reflexos. E o meu irmão do meio, William, que cantava no grupo de jovens Cenáculo, lá no Espírito Santo, todos os domingos. Então, aos domingos, quando eu ia para a missa com minha mãe, com minha avó, então eu via o meu irmão cantar. Primeiro, o orgulho de você ver o seu irmão ali na frente e trazendo para mim aquela referência. Eu não cantava na época, mas eu já ia sendo, eu já vinha sendo ali evangelizado, né? Então, eu trago muito que a minha família foi responsável também por essa caminhada que eu tenho. Lógico, as pessoas da igreja que tiveram um olhar, abertura e que me concederam espaço para eu chegar até onde eu cheguei. E, lógico, é onde Deus que permita que eu possa chegar mais também. Amém. Então, vamos de música com o Cleiton Borges? Vamos de música, sim. Vamos. Qual é a próxima, Cleiton? Vamos colocar uma contemplativa. Eu gosto muito da canção Poço do Poço. É linda. Essa canção tem alguma importância na sua vida? Tem. Primeiro, pela mensagem que ela carrega, né? Porque nós precisamos entender que a gente pode naquele que nos fortalece. E numa geração tão difícil, né? Num momento tão difícil em que nós vivemos, atribuído à política, ao cenário que nós vivemos, eu não poderia elencar aqui, porque são tantos problemas que, se a gente for elencar aqui, a gente vai passar praticamente o horário do podcast, né? Mas eu pensei nessa canção e, falando com o Paulo, eu disse assim, não, vamos colocar Poço do Poço, por quê? Porque é uma canção que eu quero transmitir a mensagem. A minha missão aqui é levar a mensagem de Deus, né? Então, você que está em casa, que está acompanhando o papo com o seminarista, que você possa carregar consigo essa certeza de que você pode naquele que te fortalece. É assim, ó. Posso, tudo posso, naquele que me fortalece. Nada e ninguém no mundo vai me fazer desistir. Quero, tudo quero, sem medo entregar meus projetos, deixar-me guiar nos caminhos que Deus desejou pra mim. E ali está, vou perseguir tudo aquilo que Deus já escolheu pra mim. Vou persistir e mesmo nas marcas daquela dor, do que ficou, vou me lembrar, realizar o sonho mais lindo que Deus sonhou. E em meu lugar está, na espera de um novo que vai chegar. Vou persistir, continuar a esperar e crer, e mesmo quando a visão se turva e o coração só chora, mas na alma a certeza da vitória, que você possa ser vitorioso na presença do Espírito Santo de Deus. Essa é a mensagem que a gente traz para você hoje. Amém. Amém. Louvado seja Eu Deus. tô com a moral aqui. O Paulo tocando para mim. Rapaz, eu tô muito feliz. Viu? Que moral é essa, viu? A humildade. Ave Deus abençoe, Maria. meu querido. Deus abençoe Amém. pelo seu dom, Uma voz pela dessa. sua oferta. A voz do homem, Paulo. Cantar lá no seminário. A ensinar um pouquinho. Olha, tá vendo? Imagina que é isso. Nossa. Um aprendendo com o outro, né? É, sempre isso assim. Cleiton. Mas o Cleiton é pai e casado. Exato. Esposo, vocacionado ao matrimônio. Desde cedo também você já visualizava a sua vocação, já tinha certeza de que você queria construir uma família? Sim, em virtude até da minha própria família, né? Eu sempre vou pautar que os exemplos do que eu sou são nutridos pelas atitudes que a minha família sempre trouxe consigo. E eu sempre gostei de criança, né? Minha mãe, ela tinha uma escola, né? Eu, inclusive, estudei na escola delas, na época, Escola Nova Amanhecer.
Então, assim, na escola dela se via criança, então eu fui crescendo com essa responsabilidade. Hoje eu sou educador, sou professor do Colégio Cenáculo, que é uma escola que eu amo, é a minha vida ali. Né? Então, assim, junto com a escola de minha mãe e o Cenáculo, eu percebia, né, a minha ligação com a criança, mas assim, não era algo estabelecido. Eu percebia que existia um carinho, um caminho a se seguir. E na igreja, devido a eu estar servindo desde muito novo, as pessoas tendiam a dizer que eu poderia entrar na vocação de ser padre, né? Como assim futuramente vocês serão. Gosta de igreja, gosta padre. de igreja, então vai ser padre. Mas o respeito era tão grande, né, pelo sacerdote, principalmente pelos 2 sacerdotes que eu tenho assim como grande referência de tantos que eu tenho com estima, amizade e esse carinho filial que eles têm para comigo, mas eu poderia aqui dizer, como eu falei sobre Monsenhor Maurício Abel, saudoso, e Padre Agostinho, né, que Padre Agostinho está lá. Então, assim, eles eram tão intangíveis à minha realidade que eu já os coloco realmente, misericórdia, quem sou eu? Mas na minha visão do exemplo de padre que são, quantos santos que estavam ali na doação, no exercício de instruir, numa confissão, dizer assim, olha, reze 3 Ave Marias, 3 Pai Nossos, como o Padre Agostinho sempre trazia para mim nas confissões. Então, eu não conseguia visualizar a minha participação, não porque eu não tivesse capacidade, mas porque eu olhava ali, aquele meu olhar era um olhar, né, de que realmente eu pudesse estar bebendo daquele que estava transbordando. Então, eu não conseguia conceber a ideia de que ingressaria no sacerdócio, tampouco no celibato. Então, eram tipos de vocações que eu buscava entender, lógico, estava aberto para aquilo que Deus queria, mas eu vivi uma juventude muito aflorada para a questão de namoro, né? Então, assim, nos grupos de jovem e tal. Então, eu vivenciei realmente essa experiência. Então, assim, foram momentos que fizeram parte da minha juventude, que me agregaram muito na responsabilidade de hoje quanto marido, né, quanto esposo, e quanto ali recebendo o sacramento do matrimônio. Então, a seriedade do que hoje eu tenho na constituição do que é família. Então, assim, eu vivenciei muito a minha juventude, né, mas para hoje viver aquilo que há de mais sagrado na minha vida, que é a construção da família. Então, eu tenho 2 filhos, uma menininha que vai fazer 6 anos, Manuela, Deus conosco, né, e Joaquim, que fiz uma homenagem ao meu avô, que eu não conheci, mas que me carregou no colo, e que eu tenho um carinho imenso só das narrativas que a minha avó trazia junto com minha mãe, né, do carinho que ele tinha para comigo quando criança. Então, quando eu comecei a discernir, disse, não, eu quero ter um filho, eu dizia assim, que se for menino, o nome será Joaquim. E Deus me presenteou, meu caçula, que fez 3 anos no dia 22 de abril, né, foi anteontem, 24 hoje. Então, anteontem, ele fez seus 3 aninhos, uma felicidade, um menino carismático, assim como também Manuela, que é uma menina assim, inteligentíssima. Meus companheiros de texto da batalha, no início da manhã, quando vão para a escola, e aí eu começo, eu hei de vencer, ele novinho, hei de vencer. Deve ser uma graça. Porque como eu construí essa minha vivência pautada nos exemplos, eu preciso também ser exemplo. Né? Exemplo dentro de casa, a gente sabe que o matrimônio é um grande desafio, um desafio diário, né? Da responsabilidade de compreender que não é você só, mas existe você, sua esposa, se fazendo um só, né? E sendo nós pilares para aqueles que Deus nos confiou. Que hoje é Manuela e Joaquim, a minha razão de viver, junto com a minha esposa, que é uma intercessora incomensurável da minha missão, né? Que compreende perfeitamente que é uma missão realmente não só da família, uma instituição família, mas também de se doar para aqueles que Deus tem confiado para mim. Então, assim, se não fosse ela, né, nessa compreensão e nessa ternura de interceder por minha missão e compreender, né, a responsabilidade que eu tenho na máxima de levar a voz de Deus através da minha voz, né? Então, assim, eu só tenho a agradecer, que bom que eu estou tendo a oportunidade de falar também da família que Deus me permitiu construir. Como é o nome dela? Minha esposa Luana, Luana. é jornalista, inclusive. Jornalista, Vai ver o podcast, vai me avaliar toda. Postura, fala. Exatamente. Olha, Paulo. Meu Deus, eu vou até me ajeitar aqui. Ajeita, eu também vou me ajeitar. Não, mas é muito interessante, bonito quando você fala sobre sua família. Nós também tivemos muita experiência de namoro antes de ingressar, para ter certeza daquilo que Perfeito. Deus nos chama. Sim. Mas o povo de Deus que está ali atrás das telinhas sempre tem uma curiosidade, né?
Ô, Cleiton, deixa eu fazer a voz do povo, né? Olha a pergunta Cleiton, bombástica. Cleiton, como é que você conheceu Luana? Foi grupo de jovens? Foi o quê? Você que era um namorador? Tô falando do povo, viu? Não sei se... Antigamente. De forma pretérita mesmo. Como é que você conheceu Luana? Foi lindo o nosso momento. Na realidade, ela que foi em busca, né? Porque eu estava servindo, já estava servindo, e foi um show no processo do retorno da pandemia. A gente tem pouco tempo de casados. E no processo do retorno da pandemia, que era... Eu esqueci agora os termos. Na época a gente sabia tudo, né? Mas aí vai esquecendo. Né? Mas foi no novo normal que se dizia. E aí a Paróquia Divino Espírito Santo, Padre Jaciel, trazia essa necessidade de despertar ao povo que já estava sendo vacinado para voltar. Então, trouxe a Adriana Arides e me convidou para fazer a abertura, né, desse momento, né, do evento. E ela estava, porque eu fui cantar na região onde ela residia, junto com a madrinha, com o pai, com as primas. Então, eu no palco eu não consigo, e eu tenho um problema muito sério, inclusive já tive problemas severos de dizer assim, é sua mãe, quando não era mãe, era amiga, mas porque o meu olhar distante no palco eu não conseguia enxergar direito, né? Eu falo assim com as pessoas, né? Então eu disse assim, eu vou parar de falar, porque às vezes perguntam ali e não é aquilo que eu estou vendo, porque o astigmatismo não me permite. Então, após esse show, na realidade eu fiz o meu show de introdução, ela não estava. Então, ela só me viu cantando na missa. Então, eu e a Adriana, nós cantamos na missa e ela disse assim, quem é esse, né? E aí foi me buscar nas redes sociais, porque ela sabe, na realidade, como ela diz, né? Chegou em casa, minha madrinha, como era o nome do cantor mesmo? Que eu sei que é Borges. Mas o primeiro nome... Muito bom essa história. É o Borges. E aí, fui procurar no Instagram e no Instagram me seguiu. Na época, eu já tinha uma quantidade expressiva de pessoas que seguiam a minha missão através do Instagram, principalmente por conta da pandemia. A pandemia agregou muito, engajou muito para as pessoas que faziam lives. E assim, eu engajei muito também quando eu fiz a live com Cidinha do Vida Reluz, que é uma amiga queridíssima, intercessora do meu ministério, está tentando aí trazer e-mails para a gente ingressar na Paulinas. Então, a gente está vendo aí, ela está sendo esse caminho. Né? E mesmo que não seja, mas só a ferramenta de estar ali se disponibilizando. Olha, existe ali em Salvador, na Bahia, um missionário, um cantor católico. Então, assim, é uma pessoa também que dispensa qualquer tipo de comentário por ser consagrada, uma cantora consagrada a nível nacional, da banda Vida Reluz, que é uma banda que é referência para todos nós, musicistas, seminaristas, futuros padres. A gente sabe que são canções litúrgicas, né, muito importantes para a nossa igreja. E aí ela foi na rede social, mas não foi imediatamente que a gente conseguiu se notar, ambos. Eu vim notar ela em uma outra missão, eu disse assim, eu tenho uma postagem aqui diferente, e é uma pessoa diferente. Me notou assim, uma belíssima mulher, e ela realmente é muito bela, eu sou apaixonado por minha esposa, né? E aí começamos a conversar por uma resposta que eu fiz no story, comecei a seguir, e aí começando a conversar, nós marcamos, só que nessa de marcar, ela não é daqui de Salvador, ela estava de passagem na casa da madrinha, e aí ela estava voltando para o Rio Grande do Norte, quando eu tentei marcar para a gente se conhecer, então a gente não se conheceu logo de imediato. Então eu aguardei a passagem dela no Rio Grande do Norte, quando ela voltou, eu pedi que ela voltasse, a gente se conheceu, e aí começamos ao processo, né, desse conhecimento, de namorar, e aí de paquerar primeiro, né, sentir o cheirinho do perfume, que a gente passa um perfume diferente, né, levar nas riquezas naturais que nós temos aqui. Eu levei em Itapuã, na praia de Itapuã, cantava canções, e assim nós fomos nos conhecendo, nutrindo, e aí, graças a Deus, eu percebia que realmente era a mulher da minha vida. Conversei com o Padre Jaciel, que é um amigo querido, amigo de todos, né? O Padre Jaciel disse, Padre, a gente quer casar. Na verdade, a gente foi pedir uma bênção para o Padre Jaciel. Ela, Padre, se eu abençoo o nosso relacionamento, não vou abençoar o seu noivado, não era nem namoro. Então, assim, foi profecia de Padre Jaciel. E lá nós nos casamos na Paróquia Divino Espírito Santo, com o Padre Jaciel conduzindo o nosso casamento, com palavras maravilhosas que edificam realmente e mostram que o caminho é esse. É o caminho da porta estreita, não é fácil, né? Porque duas personalidades, mas que se complementam, né? Nas suas singularidades, nós nos complementamos e, sobretudo, só de imaginar ela torcendo e intercedendo por minha missão, eu disse, não, é essa que Deus realmente mandou para mim, de presente, para ser a minha intercessora, ser a pessoa que está ali do meu lado, como minha cúmplice, como minha amiga, como minha esposa, como minha eterna namorada.
Olha que bênção, um homem apaixonado. Estamos aqui, para você que chegou agora, estamos com Cleiton Borges, cantor, missionário católico. Paulo, é emocionante aqui. E é uma mensagem que fica para todos os jovens que acompanham esse podcast, que não é um namoro de qualquer jeito, não é um paquerar de qualquer jeito, é visando o casamento, Exatamente. é visando o matrimônio. Isso é lindo demais. Louvado seja Deus pela sua vida e sua vocação. Amém, parabéns. Amém. O caminho da porta estreita, como ele falou. Mas, Cleiton, passou a pandemia e aí a missão só fez crescer. Graças a Deus. Várias oportunidades surgiram. Como foi para você, assim, lidar com essa nova realidade? Porque cada dia é uma novidade, Sim. acredito. Como foi? Foi desafiadora. Primeiro, pela história que eu tinha, né, antes da pandemia. Vale salientar aqui que para eu chegar ao Cleiton Borges, cantor católico, missionário, discípulo de Jesus, eu passei por 2 bandas, né, na juventude. Passei pelo Ministério Jesus Vida, que depois, por uma necessidade da divisão que teve com a fraternidade, houve a necessidade de mudar, se tornou Banda Adronquiri, que é uma banda que está até hoje, graças a Deus, com outros membros, com outros instrumentistas e vocalistas, mas que também fizeram a experiência, a expertise de postura de palco, tudo eu tive realmente com esses 2 ministérios, e é importantíssimo elencar, porque foi lá que foi a minha escola, né, o Jesus Vida e o Adronquiri, e eu sou muito grato por essas 2 casas que foram de passagem, né, que foram a minha moradia por passagem, né? Então, assim, antes da pandemia, eu também vivi um momento de deserto, aquele momento que eu acredito, eu não falaria rebeldia, mas foi um momento que eu estava muito no automático, né? Porque eu comecei com 10 anos de idade, na catequese, com a coroação, e eu já fui para grupo de oração carismática, era formação, era todo o tempo. Então, assim, bombardeado de bênçãos, vamos falar dessa palavra assim, né? Mas, quanto jovem, né, e às vezes pelas referências de amizade, acho que é importante demais a gente falar aqui. A gente tem que ter muito cuidado com as amizades, né? E na pandemia se concebeu muito o que é amizade de verdade, né? Porque a gente, de forma remota, você percebe quem são os amigos que estão ali para construir com você, né, caminhos positivos e que lhe levem para Deus, né? E, infelizmente, na minha jornada, eu encontrei alguns amigos que não foram tão positivos no sentido de me levar para Deus e acabou trazendo para mim uma dúvida. E nessa dúvida eu disse assim, olha, eu conversei com o meu coordenador da banda, eu disse assim, olha, eu quero um tempo, eu estou muito no automático, eu vou servir e eu já sei o que é que eu vou fazer. Eu não estava sentindo que realmente era algo que eu fazia por permissão de Deus. Já fazia algo no automático, era a questão de técnica e faltava espiritualidade. E não que a banda não tivesse, mas talvez eu estivesse trancado, né, dentro das minhas incertezas, das minhas inquietudes, das minhas necessidades de viver o mundo. E é importante salientar porque faz parte muito do testemunho de fé e da postura que eu tenho hoje, e acredito muito que as bênçãos que eu venho galgando hoje é muito fruto desse discernimento, que foi tão importante para mim. Porque assim que eu saí do ministério, da banda Adronquiri, eu vivenciei o deserto. Porque o deserto é um momento que a gente está sozinho, é você e Deus, e você percebe que ali também tem a serpente, você percebe que ali tem os momentos de dificuldade, que você vai buscar água e você não encontra, e foram importantes para trazer o ressignificado desse deserto na minha vida, porque foi através daí que eu passei 3 anos, né, distante, eu não digo distante da missa, porque minha família é muito católica, então sempre eu ia às missas dos domingos, mas assim, distante daquela realidade que eu vivia do automático. Mas foi aí que eu, infelizmente, vivi algumas realidades que trouxeram sequelas na minha vida. E, dentre elas, dessas dores que eu vivenciei no deserto, foi uma ansiedade severa que eu contraí. E, dentro dessa ansiedade, eu passei 3 meses ininterruptos de uma insônia que me tomou, assim, às vezes até a condição da normalidade, da regulação, né? Quando a psicologia se fala de se regular. E aí eu percebi ali que eu disse assim, não, tem alguma coisa errada, eu preciso reorganizar a minha vida. E aí foi quando eu fui buscar alguns movimentos que, logicamente, foram construindo a pessoa que eu sou. O EJC foi um dos movimentos que realmente levantaram, se me impulsionaram. Quando eu cheguei do EJC, eu queria dizer para tudo e para todos,
porque foi um momento importantíssimo. A gente sabe que tem um sigilo do encontro, né? E por estarmos num ambiente aqui que reverbera para muitas pessoas, eu não vou elencar aqui as experiências que eu tive. Mas o EJC foi um divisor de águas. Depois do EJC eu entrei no Barco, que é um movimento que é feito ali pela equipe pessoal de Cajazeiras e tal, com Ramon Brito, cantor católico também, Padre Cleiton Alencar, que são fundadores e cofundador do movimento Entrar no Barco. E ali eu fui trazendo a sensibilidade de compreender quem é Deus na essência do transbordar de alguém que não estava servindo, eu estava bebendo. O que eu percebo é que eu necessitava beber dessa graça. Então, do Entrar no Barco, que eu servi por 2 anos, eu tive a grata oportunidade de ter um convite de minha madrinha de Crisma, minha grande amiga, né, minha intercessora, que é Sandra. Ela me convidou para ir para o acampamento da cura dos traumas da morte. Foi no período de finados, que a Canção Nova promovia. E eu fui despretensioso de tudo e aberto à graça, porque eu já estava vivendo essa graça nesses movimentos que eu falei aqui, mencionei anteriormente. Quando eu chego no encontro, eu vivencio, vou experienciando ali a pregação. Foi uma equipe maravilhosa, entre família e amigos, né? Foi uma equipe bacana. Mas nessa perspectiva, eu tive o encontro que eu digo que foi o divisor de águas. Foi no ano de 2019, esse encontro. E no momento da adoração, no Santuário do Pai das Misericórdias, inclusive toda hora eu passava na TV e o pessoal mandando mensagem, mas eu não queria saber de nada, tanto é que eu desliguei o celular, porque eu queria viver aquilo ali. Eu queria viver Deus, eu queria contemplar Deus, eu queria adorar Ele em espírito e em verdade, né? E acredito que a minha adoração foi tão plena, foi tão importante, que quem estava conduzindo a adoração era Frei Josué da comunidade Mel de Deus. Ah, Maria. Forte demais. É um homem ungido demais, é boca de Deus aqui na terra. E ele faz parte da minha conversão de verdade. Não que eu não fosse convertido. Eu era um católico apostólico romano, mas que precisava tomar esse impacto, o impacto vindo de Deus, né? E voltar ao primeiro amor. O primeiro amor que foi lá, né, pequenininho, vivenciando tudo aquilo na base familiar, que não é que foi se desconstituindo, mas que foi entrando no automático. Talvez eu não tive a prudência, o cuidado, não tive uma pessoa que me informasse a ponto de ir me acompanhando, né, para que eu não perdesse esse fio da meada. E aí o Frei Josué estava conduzindo a adoração. No final da adoração, nos dispersamos e nós alugamos 2 veículos e a família foi se dispersando. E aí o nosso carro, hoje eu digo que foi providência de Deus mesmo. O carro que a gente estacionou foi próximo à saída do Santuário do Pai das Misericórdias, dos sacerdotes, dos convidados, dos músicos. Então, o nosso carro estava ali. Então, uma da nossa amiga que estava no carro, aí ela disse assim: o Frei Josué está saindo, vamos tirar foto. E aí todos foram, mas eu estava naquele momento do deserto, da introspecção, não quero, não, bora, Cleiton, vamos. Não, eu vou ficar aqui. E Frei Josué veio ao meu encontro. Tanta gente na Canção Nova. Frei Josué não sabe nem quem eu sou, né? Mas Deus já concebia nele a abertura e o dom que ele tem, né? Dele me encontrar e dizer apenas uma palavra, assim, que hoje eu digo que não é palavra, é exortação no amor. Ele diz assim: você precisa organizar a sua vida. Foi apenas isso. E essa palavra, essa frase, essa exortação foi o suficiente para me constranger, não me constranger na forma literal da palavra, mas um constrangimento de inquietude. Dizer assim: não, eu preciso realmente me constranger no Senhor para compreender o que é organizar a sua vida. E esse organizar a minha vida, primeiro foi o papel de dizer assim: não, eu vou para o santuário de Aparecida e no depositário ali peguei um papelzinho, depois esse momento que eu fiquei desconcertado, né, e disse, organizar minha vida. Não que eu estivesse buscando respostas de Deus, estivesse questionando o Senhor, mas o Senhor, ele me levantou, ele me deu uma sacudida. Ele está na hora de se voltar, chega de deserto, está na hora de você continuar, ou melhor, frutificar o dom que eu lhe concedi. E aí eu, no depositário ali, Nossa Senhora apareceu e disse: mãe, se for da tua vontade, que o primeiro passo da minha organização de vida seja voltar a cantar.
e eu coloquei lá. E, imediatamente, voltando de São Paulo para Salvador, não demorou 2 dias, a paróquia Espírito Santo, que é a antiga paróquia São Gonçalo do Retiro, não tinha um ministério de música formado. Disse assim, Cleito, você consegue cantar? Foi no momento da canonização do anúncio da canonização de Santa Dulce. Então, o Santuário de Santa Dulce estava em festa, né? Eu não fui para o estádio da Fonte Nova, porque eu estava distante, mas eu consegui cantar no pátio do santuário, que tinha várias bandas, na verdade, vários ministérios das paróquias, né? Porque todas as paróquias tiveram seu momento de serviço. E aí a paróquia Espírito Santo vai lá e me liga e diz assim, você consegue cantar? Isso é a resposta de Deus. Que eu pedi para cantar e veio muito rápido. E ali eu comecei, eu fui conversando com os meus irmãos, e acabou que a minha banda hoje, que é constituída, a banda Cleiton Borges, é totalmente a banda que foi do Adronquire e do Jesus Vida. Todos eles vieram, né? Hoje Gabriel não tá conosco, porque está vivendo também, casou, tá esperando o filhinho, está vivendo esse momento mágico, é o momento da família. Mas tem Jó, que é o baixista, Sérgio, que é o violonista, e André, que é o baterista. E tem outros amigos e irmãos que vão somando também quando são grandes eventos, grandes evangeliza shows, a gente chama alguns irmãos para agregar. Então, assim, esse é o divisor de águas. Pós-pandemia, aí vem um desafio. Se assim organizar a vida. Então, diariamente, eu sempre carrego comigo essa exortação de Frei Josué, e eu falo isso constantemente, seja nos programas que eu participo, seja nos momentos que eu tenho de bate-papo, que eu possa instruir outras pessoas, eu sempre carrego comigo essa exortação. Inclusive, uma amiga minha, Edna, ela colocou, Cleiton, o Frei Josué está aqui em Dias Dávila, viu? Porque ele sabe do meu carinho, do meu apreço, mas eu sei que Deus vai direcionar o meu encontro com ele para que eu possa partilhar com ele o quanto ele foi boca de Deus naquele momento, para hoje eu estar aqui com essa maturidade na fé, e compreendendo cada dia mais que a gente precisa organizar a nossa vida em meio às adversidades que vão surgindo a todo tempo, porque somos bombardeados mesmo, né? Bombardeados de notícias desastrosas, bombardeados de tantas coisas que vão... Se a gente deixar de fitar o nosso olhar em Deus, a gente cai, porque nós somos humanos. Então, o nosso olhar tem que estar realmente fitado em Deus. E Frei Josué, ele tem a sua importância na minha vida, e eu gosto de ser muito grato. Eu sei que, no tempo, a gente não tem como elencar todos os nomes das pessoas que constroem esse Cleiton. Acho que até no início, quando se pergunta quem é Cleiton Borges também é uma pessoa que carrega tantas outras histórias comigo, porque seria injusto de minha parte dizer que Cleiton Borges, a missão, ela só acontece por conta de mim. Existem outras pessoas que estão ali no tocar, né, no preparar a produção musical, a MD Produções, que também, no momento próximo da pandemia, disse, Cleiton, a gente está querendo, acreditou em mim quando eu não tinha a notoriedade devida, né? Porque às vezes a gente olha muito para número, olha muito para... E eles olharam para mim no meu mínimo, no meu pouco, e foi nesse pouco que essas pessoas que confiam em mim estão até hoje, e eu sou muito grato pelas pessoas que Deus colocou na minha história e que fazem dessa minha história hoje esse momento que eu estou tendo aqui, que é um momento também importante da minha missão, estar aqui, ter esse reconhecimento, essa amizade, essa fraternidade de vocês do seminário. Então, assim, isso para mim é muito gratificante, é saber que realmente eu ouvi ao Senhor e eu tenho conquistado, né, cada vez mais espaço. Hoje perceber assim, Camaçari ligar, a Prefeitura de Camaçari, Cleiton, a gente precisa de você para a abertura do show de Eliana Ribeiro. Né? Então, quando você olha assim, Eliana Ribeiro, eu sou fã de Eliana Ribeiro, sou fã de Adriana Arides. A Adriana Arides, uma vez eu era muito novo, na época da renovação, ela veio fazer formação aqui e eu participei da formação. Ela passou e tocou no meu ombro. Quando eu olhei, eu disse, a Adriana tocou em mim, então será algo, né? E hoje você está no camarim, está conversando com a Adriana, a gente conversando sobre diversas questões da música. Então, tudo isso, por que não dizer que não é providência de Deus, em virtude também daquilo que se ouve, né, daquilo que Deus quer que eu escute, né, desse ouvido aberto a escutar aquilo que Deus quer para a minha vida. Que lindo. E para contratar Cleiton Borges hoje é difícil? Não, muito fácil, muito fácil. A gente quer ir para a sua diocese, a gente quer ir para a sua paróquia, para o seu interior, para a missa. A gente, é um dos nossos lemas, né? É que a gente possa realmente ser essa canção católica de verdade. A gente sabe que a música católica requer muitos desafios, porque a gente não consegue sustentar sozinho, mas a gente compreende que é muito mais frutuoso o serviço de doação, de dedicação, porque é nesse serviço que você, é nesse sim que você dá, sem buscar retorno, seja ele financeiro ou de notoriedade, de engajamento, mas o retorno em Deus, de você olhar uma lágrima que cai de uma palavra que foi cantada ou que foi dita.
e que você disse assim, poxa, tocou. Quantas pessoas hoje, Provérbios, salvo engano, é Provérbios 17, que diz assim, em todo tempo ama o teu amigo, porque é na angústia, na adversidade que se encontra um irmão. E eu posso lhe dizer, com propriedade, quantas pessoas, né, que estão na rede social, às vezes que participou de um encontro comigo e que se tornaram grandes amigos, grandes referências. E eu posso lhe dizer, no final de dezembro, eu tive uma das principais dores que eu jamais imaginaria sentir, que foi a perda de meu pai. Que, assim, foi um cristão católico da forma dele, né? Ele não era muito de ir às missas, ele era de ir para os eventos como batismo, primeira comunhão, casamento, os eventos solenes da igreja. Mas meu pai, a retidão dele foi tão forte, tão grande, que construiu também o homem que eu sou. E dentro dessa perspectiva, apenas para concluir, quando eu perdi meu pai, no dia 8 de dezembro, eu perdi também minha voz, eu perdi a minha vontade de, por um momento, assim, estar servindo, porque eu queria ficar recluso na minha dor, no meu luto. E é natural que todos vivam o seu luto, né? Que chorem o que deva chorar, mas que olhem, que tenham um olhar em Deus. E foi nesse desafio que eu recebi essa ligação da Prefeitura de Camaçari, do Padre Milton, que é da Catedral de Camaçari. Padre Milton, Cleiton, eu estou com mais de 20 mil pessoas na praça e Eliana está com uma dificuldade com a passagem aérea, alguma coisa assim, teve algum problema e ela vai demorar a chegar. A missa já está para finalizar e eu não tenho alguém que possa dar continuidade, fazer a abertura. Você vem, eu disse, padre, eu estou com a voz assim, eu expliquei, disse assim, Cleiton, vem, é voz de Deus também. E aí eu disse, a minha esposa, uma grande intercessora, motivadora, vamos. E eu fui a desafio de você cantar para 20 mil pessoas e sua voz. E aí, ali eu tive a oportunidade de partilhar com as pessoas, né? E viver essa meditação de Provérbios, que é amar o teu amigo, que são tantos amigos que Deus nos concede nas missões, né? Pessoas que oram por você e você nem sabe, às vezes, que estão orando por você, porque criou um carinho, porque foram tocadas por uma palavra, por uma canção que você cantou. E quando eu mencionei, né, que eu estava há pouco tempo da perda de meu pai, eu posso dizer assim que Camaçari inteira orou por minha vida. E essa oração, com certeza, foi nutrindo a força que hoje, a resiliência, né, de você superar o luto, porque vai fazer 6 meses, né, dezembro, vai fazer 5 meses, que meu pai partiu, e a força que eu tenho de dizer assim, olha, nas asas do Senhor que eu preciso me sustentar, vivendo essa compreensão de que, como águia, que a gente precisa voar. Vamos então cantar essa música. Estamos chegando ao final do nosso podcast e estamos aqui com o cantor missionário católico Cleiton Borges. Para contratar Cleiton Borges, tem algum número? Esqueci, não foi? Tá vendo aí? Olha, tem a MD Produções, que é a minha produtora. Você que quer ter o meu trabalho, a gente pode estar ali junto. Você vai lá no @MD Produções e Eventos e você pode estar falando com eles. Eu vou aqui também passar o número, porque de cor tudo é complicado. Hoje em dia é difícil. É bem complicadinho, mas aqui tem o número da Mara Demétrio, que é minha produtora queridíssima, 988615759. Esse é o contato que você pode entrar e conversar e dizer assim, não, a gente quer Cleiton, vai lá, ministério, e a gente vai com toda a alegria para servir e para evangelizar. Amém. Vamos lá. Sei que os que confiam no Senhor revigoram suas forças se renovam. Eu posso até cair ou vacilar, mas consigo levantar, pois recebo dele asas. E como águia me preparo pra voar. Eu posso ir muito além de onde estou. Vou nas asas do Senhor. O teu amor
é o que me posso voar e subir sem me cansar, ir pra frente sem me fatigar. Vou com asas como águia, pois confio no Senhor. Muita emoção, porque eu lembro do meu pai e dedico para todas as famílias que vivenciam nessa oportunidade final, todas as famílias que vivenciam a dor, seja a dor da perda de um ente querido, seja a perda de um bem material como uma casa ou como um trabalho, que você possa carregar consigo esta certeza de que é com Deus, é nas asas do Senhor que nós precisamos depositar toda a nossa força. E aproveitando aqui esse espaço, dedicar em memória a essa pessoa tão especial na minha vida, na vida de toda a minha família, que é meu pai, Flaviano Alcântara Borges Filho. Esse foi mais um papo com o seminarista. Quero agradecer de maneira especial Cleiton Borges. Eu sei que não é fácil, meu irmão. A agenda cheia. A gente está marcando desde o ano passado. É verdade. E chegou o dia. Graças a Deus. Então ligue, contrate esse show que é maravilhoso. Tive a oportunidade no Dica e fiquei lá no palco apresentando. Quem sabe e esse pulando. ano, né? Vai ter com fé em Deus. Amém, com amém. fé em Deus. Cleiton Borges no Dica. Coloca aí nos comentários. Oba. E também para você que está nos assistindo, dia 14 de junho tem o nosso Arraial Vocacionar. Esse ano vai ser muito bom, viu, Paulo? Vai mesmo, viu? Porque o horário estendeu, porque o pessoal tava pedindo, né? Tava Porque pedindo. vai cortar, tá cortando agora que tá ficando bom, tô esquentando o corpo aqui, já vai acabar. Então a gente estendeu mais um pouquinho para você aproveitar mais. Mas eu queria só fazer um adendo ainda sobre Cleiton Borges. Mais do que contratar um cantor, é contratar um testemunho de vida, né? Gratidão. Ficou claro isso aqui no nosso podcast. Então, você quer uma pessoa que canta com uma voz maravilhosa, mas que, sobretudo, tem um testemunho de vida profundo e bonito, de experiência de fé, chame Cleiton Borges. Você vai sentir a presença de Deus também. E não esqueça de pegar os tickets do forró na nossa mão, viu? Pode procurar os seminaristas em tudo que é canto, Camaçari, Ilhéus, Salvador, todas as paróquias que vocês estão aí presentes, participando, atuando. Chama um seminarista que a gente vai ao encontro. Cleiton, mais uma vez, muito obrigado. E para você que nos acompanhou até agora, esse foi mais um Papo com Seminarista. Esse Papo com Seminarista só foi possível acontecer graças ao nosso irmão ali, que está atrás das nossas telas aí. E ele vai ficar sempre conosco aqui agora, nosso irmão Emerson. Obrigado, abração, Emerson. irmão. Obrigado, Emerson, queridíssimo. Fiquem todos com Deus, tenham uma ótima tarde, um ótimo sábado.